Capítulo 70. Carregado. Nas profundezas de Soria, em uma caverna recentemente escavada, separada da rede principal de túneis, um exército estava sendo montado. Consistia em cerca de 200 pessoas, das quais cerca de 120 foram reunidas por Alanik por vários meios, enquanto o restante eram mercenários que Zorian havia contratado por quantias consideráveis. Obviamente, esse número não incluiu muitos especialistas que não eram de combate que seriam responsáveis por descobrir como o portão de Bazan funcionava. Tampouco levou em conta os muitos golems que Zorian havia feito para a ocasião. Cerca de 80 deles estavam espalhados pela área, ou os 40 mercenários aranianos que foram contratados das 3 redes diferentes recomendadas pelos adeptos do Silente Doruai. No que diz respeito aos exércitos, isso não era muito. Mas ainda era um grupo considerável, e passar pelas patrulhas de Bazan sem que eles notassem sua passagem era difícil. Para magos comuns, é isso. Zorian poderia simplesmente enviar seu simulacro para passar despercebido por essas patrulhas e, em seguida, abrir um portão para permitir que as forças reunidas passassem despercebidas e despercebidas. Havia algo muito divertido em usar portões dimensionais para contornar as patrulhas de Bazan, estabelecendo um terreno temporário no fundo de seu território e, em seguida, lançando um ataque surpresa em sua base. Zorian estava no processo de prender pequenos cilindros de metal ao cinto, cada um cheio de potentes misturas alquímicas, quando sentiu Zashi se aproximar dele. Você parece preocupado, disse Zashi. Zorian franziu a testa. Ele não percebeu antes de Zashi apontar, mas sim. Ele meio que era. Um pouco, admitiu Zorian, continuando seus preparativos. Quero dizer, estamos arriscando outro confronto com Kwatashi aqui. Ele é uma das poucas pessoas que tem a capacidade de nos causar danos duradouros. Toda vez que nos envolvemos com ele, corremos um grande risco. Vai ficar tudo bem, Zashi, disse com desdém, dando-lhe um forte tapinha nas costas que fez Zorian balançar no lugar por um segundo. Ele lançou um olhar para Zashi, mas seu companheiro de viagem apenas sorriu para ele em resposta. Além disso, a pilha irritante de ossos não é tão perigosa quanto você pensa. Eu lutei com ele muitas vezes e ainda estou de pé. Ele não gosta de usar a necromancia na batalha por algum motivo. Alanik, que estava olhando o mapa da base de Bazan junto com Shvin, decidiu que isso merecia uma resposta dele. A maioria dos feitiços necromânticos não são adequados para a batalha, disse Alanik, sem tirar os olhos do mapa. Eles exigem muita concentração e precisam superar a resistência mágica do alvo ao trabalho. É mais rápido e mais barato apenas queimar as pessoas em pedaços ou cortá-las em pedaços. Os terríveis feitiços necromânticos que às vezes são usados nos livros didáticos são feitiços de tortura que devem ser infligidos a uma vítima moderada, e não algo que você use em uma luta equilibrada. Houve uma longa pausa quando Zashi e Zorian digeriram isso. Um dia desses, Zorian decidiu, ele realmente tinha que perguntar a Alanik sobre seu passado. O velho padre de batalha provavelmente se recusaria a falar sobre isso a princípio, mas talvez se ele escolhesse o momento certo e fosse realmente persistente. Bem, tanto faz. Foi um pensamento para outra hora. Ele considerou apontar que uma briga entre eles e Kwatashi não era exatamente igual, já que a diferença de poder e habilidade entre o antigo Lich e qualquer um deles ainda era um abismo bocejando, em vez de qualquer coisa parecida com um combate próximo. Para cima, mas ele imaginou que isso estaria errado. O argumento de Alanik era que Kwatashi provavelmente não usou magia necromântica em uma luta porque era abaixo do ideal, e isso provavelmente era verdade. O hábito de brincar com seus oponentes era bastante estúpido, e o antigo Lich havia sido bastante perspicaz para sobreviver por mais de 1000 anos agora. Verdade seja dita, Zorian achou aquelas vigas irregulares de desintegração que Kwatashi gostava de usar bastante aterrorizantes à sua maneira. Você sabe, disse Zorian de repente. Meu passado ficaria horrorizado se ele me visse agora. Por quê? Zashi perguntou, arqueando a sobrancelha com uma expressão desconfiada. Este ataque é muito audacioso, disse Zorian. Não há como meu passado considerar isso um risco razoável de se correr. Uma parte de mim zomba disso, descartando-a como simples covardia, mas há outra parte de mim que não pode deixar de pensar se o ciclo do tempo corroeu minha capacidade de reconhecer o que é e o que não é um comportamento adequadamente cauteloso. E se conseguirmos deixar o tempo e lidar com o Rei Ruby, apenas para morrer 2 meses,
Depois, porque fizemos algo completamente estúpido por puro hábito. Para surpresa de Zorian, Zashi realmente pareceu pensar seriamente na pergunta. Zorian esperava que ele rejeitasse suas preocupações ou questionasse como Zorian poderia saber o que o seu eu passado pensaria da situação atual. Em vez disso, Zashi pareceu considerar o assunto em sua mente por mais de um minuto antes de responder. Duvido que isso aconteça, ele disse, com tom e maneirismo um pouco moderados. Eu tenho coisas que preciso fazer depois que sairmos. Coisas sociais. Vai demorar pelo menos 1 ano ou 2 antes que eu possa começar a brigar com dragões ou outros enfeites, e acho que você não começará a procurar problemas sem que eu cutuque. 2 anos devem ser suficientes para nos adaptarmos a um mundo sem reiniciar, certo? Zorian simplesmente deu um zumbido sem compromisso em resposta a Zashi. Zashi tinha uma imagem bem rosada de Zorian em sua cabeça, se ele pensasse que não havia como ele se meter em problemas sozinho. Zorian ainda não tinha certeza do que queria fazer com sua vida quando saíssem do ciclo do tempo, mas ele provavelmente precisaria de muito dinheiro e recursos raros. Ele poderia facilmente imaginar se metendo em problemas no processo de adquiri-las, ou uma vez que acumulasse o suficiente para que as pessoas notassem ou uma vez ele dissesse às pessoas o que estava realmente fazendo com todas essas aquisições. A predileção excessiva de Zashi por brigar com monstros gigantes era definitivamente perigosa, mas Zorian suspeitava que suas ambições pessoais poderiam ser ainda mais perigosas do que isso. Um mago do calibre de Zashi geralmente pode fugir de monstros gigantes se encontrarem superados contra ele. Porém, faça uma organização humana interessado bastante em você, e ela o perseguirá até o dia em que você morrer. Ele balançou a cabeça e se fortaleceu. Agora não era hora de contemplar profundamente esses tópicos. Os movimentos de abertura deste ataque estavam prestes a começar e Zorian tinha um papel crucial a desempenhar neles. Se eles queriam impedir que Quatashi fosse alertado e convocado de volta à base, alguém tinha que entrar furtivamente na base e assassinar ou desativar o maior número possível de líderes e base antes que a força principal do ataque atingisse. Que alguém era, é claro, Zorian. Ele e os mercenários aranianos que ele havia contratado para a ocasião. Encobrir a presença de uma pessoa completamente o suficiente para evitar um escrutínio dedicado foi bastante difícil. Em uma disputa entre 2 magos igualmente habilidosos, um dos quais tentava se esconder e outro procurava o oculto, o buscador quase sempre aparecia no topo. Se seu oponente pudesse manipular sua própria mente, ditando o que você vê, ouve lembra. Então o mesmo feitiço de detecção mais sofisticado não poderia ajudá-lo a encontrá-los. Bem, essa era a teoria, pelo menos. Zorian tinha certeza de que os Ibazans perceberiam sua presença em breve. A mágica da mente não era exatamente desconhecida entre os magos, mesmo que poucos deles pudessem manifestá-la da maneira mais furtiva e flexível que Zorian e seus novos lacaios araneanos, ainda. Eles não precisaram ficar despercebidos para sempre, apenas o tempo suficiente para rastrear e remover qualquer pessoa que soubesse entrar em contato com Quatashi. Estou indo, disse Zorian em voz alta, falando consigo mesmo, tanto quanto ele estava com as pessoas ao seu redor. Deixe um simulacro conosco, alertou Alanik. Zorian hesitou por um momento. Ele havia dispensado todos os seus simulacros antes do início da operação, para que eles não fossem um dreno em suas reservas de mana. Era irritante, porque significava que ele teria que confiar em Daimon novamente para restabelecer um vínculo com Kot, mas ele sentiu que essa operação merecia todo o seu foco. Dito isto, Zorian não deveria estar fazendo nada com muita mana durante a infiltração inicial, então talvez deixar um simulacro para trás na sala de comando não seria uma má ideia. Ele executou uma série complexa de cânticos e gestos e, em seguida, colocou as mãos em concha na frente dele, fazendo com que uma esfera leitosa de ectoplasma se materializasse à sua frente. Ele sentiu o feitiço alcançar sua alma, conectando a bola de ectoplasma à sua frente. No momento em que sentiu a conexão se encaixar, ele mergulhou o braço direito na bola de ectoplasma e impôs-lhe uma imagem de si mesmo, fazendo-a se contorcer e se contorcer como uma coisa viva. Isso sempre parece tão esquisito, comentou Zashi ao lado. Zorian ignorou. Essa era a parte mais sensível do feitiço, já que o lançador tinha que manter sua imagem em mente ao manipular o ectoplasma. Se eles vacilassem por um segundo, o feitiço falharia, ou produziria uma cópia irremediavelmente falsa. Isso porque,
Embora o feitiço estivesse batendo na alma do lançador para criar a cópia, estava tocando em algo que descrevia uma criatura de carne e osso e tentando traduzi-lo em uma forma feita de campos mágicos e ectoplasma. Uma infinidade de pequenos e nem tão poucos sacrifícios e compromissos teve que ser feita durante esse processo, e não se podia confiar em um feitiço não sapiente para priorizar as coisas adequadamente. A primeira vez que Zorian conseguiu produzir um simulacro, por exemplo, ele teve um naufrágio quase irracional que, no entanto, continha uma estrutura óssea interna vividamente detalhada. Claro, Zorian agora estava muito bem versado com o feitiço para falhar assim, mesmo com Zacho distraindo com comentários insanos. A esfera contorcida aumentou de tamanho e explodiu em pseudópodes finos, parecidos com cordas, que formavam um contorno áspero de um ser humano. 2 minutos depois, uma réplica impecável de Zorian abriu os olhos e olhou em volta. Alguém poderia pensar que simulacrums passariam a existir já conscientes de tudo e prontos para entrar em ação a qualquer momento, mas na prática eles sempre pareciam um pouco confusos após serem criados e levavam cerca de 30 segundos para se recompor e se acalmar. Pronto, disse Zorian. Há algo mais? Não, disse Alanik, balançando a cabeça. Vai. Tente não se matar, eu acho. Eu acho. Zorian murmurou baixinho. Obrigado, Alanik. Você realmente sabe como fazer um discurso motivacional. E então ele foi embora. O ataque à base de Bazan, sob Soria, havia começado. Os estágios iniciais da infiltração foram muito bem. Zorian usou uma combinação de uma esfera flutuante de invisibilidade e obscureceu as mentes dos guardas de Bazan para contrabandear a si mesmo e Aranea para a base, após o que se dividiram em pequenos grupos para cobrir mais terreno no menor tempo possível. Houve algumas complicações. Por um lado, havia algumas proteções bastante insidiosas e poderosas espalhadas pela base, dispostas em nenhum padrão que Zorian pudesse decifrar. Eles não estavam lá quando Zorian invadiu a base nas reinicializações anteriores, o que implicava que os Ibazans normalmente os derrubavam antes de executar a invasão, de Soria. Zorian ficou meio confuso sobre o porquê de derrubarem suas próprias proteções assim, mesmo que eles pretendessem abandonar a base após a invasão. Por um momento, ele realmente se preocupou com o fato de terem sido traídos por alguns de seus mercenários, apesar de suas precauções, e de que a segurança da base tivesse sido atualizada em resposta. No entanto, as enfermarias em questão estavam dispostas de maneira tão aleatória, com todo o layout da enfermaria tão cheio de buracos que Zorian acabou descartando a ideia. Se os Ibazans os esperassem, teriam feito um trabalho melhor em proteger o local do que isso. Como era, a organização da ala parecia quase uma coleção de alas individuais, cada uma das quais montada por uma pessoa diferente, sem se preocupar em consultar mais ninguém sobre o que estavam fazendo. Em pelo menos 2 lugares, as enfermarias se chocaram tão severamente que criaram zonas mortas nas áreas onde se sobrepunham, cancelando-se. Zorian teve um desejo bastante tolo de escrever uma carta para Koatashi Ishi, criticando-o por não ter ensinado a seus servos como fazer um esquema de proteção adequado. Esse tipo de coisa também refletia mal nele, você sabe, ele deveria pensar em sua reputação. De qualquer forma. Outro problema era que os Ibazans tinham esses cães marrons que podiam cheirar a Aranea, não importava o quão bem camuflados, e não paravam de latir. E eles estavam naturalmente com a mente em branco ou tinham sido feitos artificialmente, porque Zorian não conseguia detectar nem se conectar à mente deles. Ele foi forçado a matá-los, e substituí-los por réplicas ectoplásmicas imóveis, o que levou uma quantidade irritante de tempo e mânia de sua parte. Depois disso, tudo correu perfeitamente por um tempo. Vários líderes do Ibazan foram eliminados e, embora a base estivesse começando a despertar o fato de que algo engraçado estava acontecendo em sua base, eles ainda não estavam cientes da extensão do problema em suas mãos. No entanto, havia algo que Zorian não havia levado em consideração. Os Ibazans haviam lutado contra Aranea antes. Antes do ciclo do tempo e mesmo durante o ciclo do tempo, antes que o Regobe os apagasse do ciclo do tempo, a teia Soriana havia sido um enorme obstáculo para suas operações. Como tal, eles tinham uma multidão de contramedidas e defesas direcionadas especificamente contra a Aranea. Muitos deles foram abandonados quando a Aranea local desapareceu misteriosamente. Os especialistas encarregados de administrá-los foram transferidos para outras tarefas mais produtivas. Mas alguns deles permaneceram intactos.
Apenas no caso de... Quando Aranea se moveu perto do centro da base, eles pareciam cruzar alguma linha visível que imediatamente acionou um alarme em toda a base. Era alto, estridente, e todos na base pareciam perceber imediatamente o que aquilo significava, porque imediatamente começaram a mergulhar feitiços de proteção mental em si mesmos e a pegar suas armas. Opa, Aranea mais próxima de Zorian disse hesitante, eu nem entendo o que nos pegou. Outro reclamou, magia humana é uma besteira. Zorian bufou ironicamente. Bem, não foi como se isso fosse completamente inesperado. Ele estendeu a mente, conectando-se à rede de relés telepáticos que estavam densamente distribuídos por toda essa seção do submundo, e ordenou que a horda de monstros em miniatura que ele reunira atacasse a base de todas as direções. De um dos túneis, uma enorme centopeia vermelha avançava para a frente, hordas de duendes gancho e caçadores de cavernas a seguir. Os Ibazans concentraram seu fogo na centopeia primeiro, tentando derrubar a maior ameaça, apenas para ver a maioria de seus feitiços fracassar devido às muitas proteções que Zorian havia anexado a ele. De outro túnel, um enxame de monstros flutuantes, parecidos com medusas entrou. Eles pareciam lentos e fracos, mas quando os Ibazans tentaram derrubá-los, descobriram que as medusas tinham uma magia de proteção inata que bloqueava seus projéteis. Pior ainda, a água-viva poderia, de alguma forma, interagir entre si e fundir seus escudos em uma barreira mais forte e unificada. Do terceiro túnel, uma horda de sapos e falange entrou correndo na base. Os Ibazans mataram muitos deles. Finalmente, o quarto grupo de monstros não se incomodou em mover-se através de nenhum dos túneis existentes. Os vermes rochosos que Zorian subverteu simplesmente invadiram a base lá de baixo, tendo cavado sua própria entrada na base. Todo o plano tinha uma grande chance de desmoronar neste momento, Zorian sabia. Embora ele e Aranea tivessem destruído muita liderança, eles não haviam conseguido todos que pudessem convocar Quatashi. Se os Ibazans quisessem pedir ajuda ao antigo Lich, eles poderiam. No entanto, Zorian havia notado no passado que os Ibazans geralmente relutavam em chamar seu líder. Quatashi odiava ser chamado para lidar com coisas triviais. Ele não costumava matar pessoas por desapontá-lo dessa maneira, mas era bastante propenso a aliviá-las de suas posições ou a reduzir seu salário, o que era um horror para a maioria das pessoas. Zorian esperava que os Ibazans, diante do que parecia ser um ataque araneano, decidissem tentar resolver as coisas por conta própria, em vez de ligar imediatamente para Quatashi para ajudá-los. Bem, ele parecia estar certo sobre isso. Os Ibazans escolheram combater a invasão de monstros por conta própria. O problema é que eles estavam vencendo. O centopeia foi interceptada por Trolls e espancada até a morte com grande força de números. O escudo da água-viva estava visivelmente enfraquecendo e os sapos da falange estavam sendo empurrados para trás com uma aplicação liberal de fogo. Quanto aos vermes das rochas, bem, os Ibazans tinham os seus próprios vermes. Zorian contava com a horda de monstros sendo derrotada, mas não tão rápido. Ele não terminou de matar a liderança ainda, caramba. De repente, ele recebeu uma mensagem de seu simulacro de que Izashi queria ajudar com o assassinato. Bem, o plano já estava falhando, então ele supôs que não havia mal em deixar Izashi destruir um pouco as coisas antes que elas abortassem a coisa toda. O mais rápido possível, ele sincronizou com seu simulacro e abriu um portão entre a sala de comando e a base de Bazan, deixando Izashi passar. Izashi deu uma longa olhada neles no campo de batalha, vendo como as batalhas estavam progredindo em primeira mão e depois se voltou para Zorian. Você sabe onde estão esses líderes no momento? É, mais ou menos. Zorian disse. Eu quase sempre tive Aranea identificando a localização deles para mim, mas eles estão ocupados dirigindo a horda de monstros no momento. Mas você conhece a área geral em que estão, certo? Izashi cutucou. Oh sim, Zorian assentiu. Ele apontou para um grande edifício solidamente construído, não muito longe deles. A maioria dos sobreviventes está naquele prédio ali. As enfermarias são bem complicadas, então levarei algum tempo para... Antes que Zorian pudesse terminar de falar, Izashi havia disparado algum tipo de projétil no prédio. Era aparentemente minúsculo, mais um leve toque de luz, vermelha do que um feitiço ofensivo, mas sua trajetória de voo foi seguida por um grito agudo tão alto que fez doer os ouvidos de Zorian. O projétil se chocou contra a parede do prédio e depois explodiu em crescentes distorções espaciais que cortaram tudo ao redor,
sem resistência visível. Todo o edifício, fortemente protegido, desmoronou como uma maçã jogada em uma liquidificadora industrial, enterrando todo mundo nele sob várias toneladas de entulho. Um problema resolvido, disse Zashi, abaixando a mão. E quanto aos outros? Bem, disse Zorian, um pouco azedo. Só um pouco, porém, sinceramente, ele esperava algo assim quando concordou em envolver Zashi nisso. Se os Ibazans já não sabiam que estão sendo atacados por mais do que apenas aranha, certamente o fazem agora. Vamos ver se podemos matá-los antes que eles percebam quão repugnantemente poderoso você é. Chame Kwatashi em pânico. Vamos, Zashi concordou. Decidindo que não havia sentido em fingir que este ataque era apenas uma ofensiva araniana menor, Zorian enviou uma mensagem telepática a Shin e Elanwick para iniciar o ataque a sério. Ele recebeu uma confirmação quase imediatamente. Parecia que Zashi não era o único que estava estragando uma briga. Zorian entendeu. Todos eles gastaram tanto tempo e recursos na organização desse ataque que seria quase um crime cancelar agora. Estava na hora dos Ibazans verem como a ser subitamente invadido. Sob a cidade de Seuria, uma batalha cruel estava em andamento. O pequeno exército que Elanwick reuniu, reforçado pelos vários mercenários, golems de Zorian e o que restou da horda de monstros dominada, avançou profundamente nas fileiras desorganizadas de Bazan. No entanto, os Ibazans não eram apenas vítimas passivas. Apesar de toda sua liderança de alto escalão destruída por Zashi e Zorian, apesar das enormes perdas que sofreram no ataque inicial da horda de monstros, apesar do choque que devem ter sentido ao surgir outro exército humano, os Ibazans ainda resistiram ao ataque com força considerável. Sua liderança superior pode ter caído, mas os comandantes locais rapidamente assumiram o controle das forças restantes e fizeram o possível para ligar e coordenar seus movimentos. Golems de guerra enormes atacados por grupos de defesa que se formam rapidamente, com o objetivo de separá-los, apenas para encontrar hordas de trolls de guerra que gritavam em seu caminho. Aranea levou os monstros remanescentes a ofensivas suicidas, apenas para ser combatida com ações igualmente suicidas dos animais de guerra dos Ibazans. Zashi e Zorian convergiram para qualquer comandante local que parecesse ser especialmente bom em seu trabalho, auxiliado por dois homens de Elanwick que pareciam realmente precisos com um rifle e gosta de tiros na cabeça, mas sempre havia alguém disposto e capaz de substituindo-os quando eles se mudassem para outros alvos. Atualmente, o simulacro de Zorian estava parado nas proximidades do portão dimensional no centro do assentamento de Bazan, onde Shin e Elanwick haviam se mudado logo após o início do ataque. Infelizmente, os Ibazans fecharam o portão quando perceberam que iam perdê-lo, outra coisa que não foi conforme planejado. Mesmo se eles conseguissem vencer isso, um quadro de estabilização de portão desligado era muito menos útil como objeto de estudo do que um portão dimensional em funcionamento. Deveríamos ter trazido mais monstros, disse Elanwick de repente, não muito longe do simulacro e observando o campo de batalha. Deveríamos ter trazido mais tudo, na verdade, mas não acho que poderíamos ter recrutado realisticamente mais pessoas. Estamos indo muito bem em comparação com os números apresentados contra nós, mas não é suficiente. Simplesmente somos poucos em comparação com o número de Ibazans reunidos aqui. Tínhamos medo de que, se enviássemos muitos monstros, isso os assustaria. Chamar Kwatashi imediatamente, apontou o simulacro. Embora considerando quão bem-sucedidos eles foram contra a horda, concordo que provavelmente éramos muito conservadores com eles. Falando nisso, Zashi e Zorian conseguiram eliminar os líderes do Ibazan antes de entrar em contato com Kwatashi para obter ajuda ou não? Shin perguntou. O simulacro rapidamente contatou o original e fez a mesma pergunta. 10 segundos depois, voltou-se para Shin. É duvidoso, disse ele, balançando a cabeça. Eles tiveram problemas para localizar os dois últimos líderes. Eles estão mortos agora, mas tiveram tempo de sobra para perceber o quão terrível é a situação e pedir ajuda. Shin não disse nada por um segundo, olhando pensativamente para o portão desligado ao lado deles. Não deveríamos ter tirado o portão deles tão rapidamente, disse Shin. Deveríamos ter deixado isso em suas mãos por um tempo para dar a eles um caminho de retirada. Eu acho que eles teriam tentado voltar para a mansão dos mortos-vivos em vez de travar uma batalha perdida se tivessem uma escolha. Ou eles poderiam ter encontrado uma maneira de comandar alguns dos servos mortos-vivos de Sudomir se tivessem tempo suficiente,
tornando nosso problema atual ainda pior, disse o simulacro com um encolher de ombros. Vamos analisar o que fizemos de errado mais tarde, disse Alan Nick com firmeza. O que precisamos agora é de soluções. Como podemos salvar essa situação? Não devemos apenas recuar? Perguntou Finn, curioso. Mesmo se tomarmos a base no final, levaremos muitas horas para isso e custará muitas vidas. Além disso, há uma grande chance de que Quatashi volte antes de terminarmos. Incline a balança a favor de Bazan. Alan Nick não disse nada por alguns segundos, claramente descontente com essa ideia. Eu tenho uma ideia, disse o simulacro. Por que não arrancamos a estrutura de estabilização do portão do chão, do pedestal e tudo e a carregamos para a superfície para estudo? Quero dizer, a razão original pela qual queríamos proteger a base e fazer nossa pesquisa aqui foi, porque era impossível mover um portão dimensional ativo. Mas não temos um portão ativo. Temos um quadro de estabilização inerte, então o que nos impede de simplesmente carregá-lo em outro lugar antes de tentar descobrir? Finn e Alan Nick lhe deram olhares surpresos. O que? O simulacro perguntou defensivamente. A ideia tem mérito. Sim, Alan Nick concordou. Fiquei surpresa ao ver você fazer essa sugestão. Às vezes, esqueço os simulacros como se você fosse mais do que apenas extensões do Zorian e possa ter suas próprias ideias. O mesmo, concordou Finn. O simulacro fez uma careta. Pessoas estúpidas de carne e osso e seus preconceitos. Logo, Finn e Alan Nick ordenaram que suas forças recuassem um pouco e se lançaram na tarefa de cortar a estrutura de estabilização do portão do chão sem danificar algo crucial. O pedestal ao qual a armação foi afixada tinha algum tipo de estrutura semelhante a uma raiz que se estendia para a rocha abaixo dela, o que significa que um pedaço surpreendentemente grande do solo tinha que ser levado junto com o próprio portão. Porém, nenhum dos problemas era insuperável e a coisa toda logo flutuou no ar e lentamente empurrada em direção a uma das saídas da base. O movimento não passou despercebido, no entanto, e quando os Ibazans viram o que estavam fazendo, ficaram completamente furiosos. Aparentemente, eles realmente odiavam a ideia de o quadro de estabilização do portão ser levado assim. A partir daquele momento, toda a batalha mudou de tom. Em vez de tentar minimizar suas perdas e protelar o tempo, os Ibazans subitamente avançaram e tentaram recuperar o portão roubado a todo custo. As forças de Alan Nick deixaram de tentar pressionar os Ibazans para uma postura estritamente defensiva, tentando manter os Ibazans longe do portão de retirada com igual zelo. A situação só piorou logo depois disso, quando os Ibazans perceberam que recuperar o portão é uma causa perdida e começaram a tentar destruí-lo. Por que eles estão tão chateados por termos pegado o portão? Zash gritou enquanto criava uma parede prismática espessa entre a estrutura de estabilização do portão flutuante e o próximo grupo de guerra de Ibazan. Ele chegou bem a tempo. No momento em que a barreira se encaixou, 3 projéteis diferentes bateram nela, uma fina lança azul de força que estalou com algum tipo de energia mágica, uma serpente animada feita de fogo verde e uma grande esfera branca com pequenas esferas vermelhas orbitando ao redor. A parede tremulou, alternando cores diferentes, e por um momento pareceu que aguentaria. Mas então os 3 projéteis se combinaram para liberar algum tipo de pulso combinado que rompeu a barreira e se desfez em fumaça multicolorida. A serpente de fogo, o único sobrevivente desse choque de feitiços, disparou loucamente em direção ao portão flutuante, procurando detonar-se contra sua superfície. Nunca chegou a isso. Uma esfera branca leitosa logo a atingiu no flanco, cortesia de Zorian, fazendo com que se desmoronasse em grupos de fogo verde que desapareciam rapidamente. Eles têm medo do que Quatashi fará com eles quando descobrir que deixam alguém adquirir uma amostra de seu trabalho, disse Zorian. O simulacro suspeitava que o original tivesse tirado essas informações diretamente das mentes dos Ibazans próximos. Ele nem deixa seus aliados examiná-lo. Como você acha que ele se sentiria com isso? A batalha continuou. O simulacro assistiu, bastante descontente, à medida que as pessoas lutavam ao seu redor para destruir ou preservar o portão flutuante. Ele não podia fazer muita coisa, sozinho, pois qualquer uso significativo de mana prejudicaria a capacidade de luta do original. Então ele foi reduzido a um papel de observador na maior parte. Ele assistiu à batalha cuidadosamente, examinando cada detalhe na esperança de encontrar algo que exigisse sua atenção. Os Ibazans avançavam uma e outra vez, apoiados por feitiços de longo alcance de seus aliados nas fileiras de trás.
apenas para serem repelidos. Os golems de Zorian lentamente diminuíram em números, o volume de feitiços disparou demais, mesmo para as pesadas alas. Quando ficaram muito danificados para serem de grande utilidade, Zorian amarrou bombas alquímicas em todos os lados e os enviou acusações de suicídio para interromper ofensivas particularmente problemáticas. Os feitiços de Zashi cobraram um pedágio sangrento das forças de Ibazan, mas nem mesmo suas reservas de mana foram infinitas e o tempo que ele passou em recuperação aumentou gradualmente à medida que a batalha ficou mais quente. Um dos magos de Ibazan decidiu sacrificar sua vida pela causa. Quando ele terminou de lançar seu último feitiço, ele removeu uma adaga ritual do cinto e cortou a própria garganta, usando alguma magia de sangue para derramar cada fragmento de sua força vital. Finalmente, o simulacro percebeu algo que considerou merecedor de sua atenção. Nas bordas do campo de batalha principal, um pequeno grupo de soldados amigos estava sendo esmagado. Dos 15 originais, a maioria já estava morta. Apenas 6 ainda viviam e apenas 3 deles conseguiam andar e lutar adequadamente. O simulacro alertou telepaticamente o original sobre a situação, mas foi informado que todos estavam ocupados e que sacrifícios deveriam ser feitos em situações como essas. O simulacro então apontou para ele que um dos sobreviventes era Taiven. O original imediatamente mudou de ideia e disse ao simulacro para ir ajudá-los. O simulacro não teria realmente obedecido a uma ordem de deixar Taiven entregue ao seu destino, mas foi bom que ele e o original ainda estivessem na mesma página, neste respeito. Ele se teletransportou para o lado do grupo e imediatamente interceptou uma bola de fogo com uma onda dissipadora bem posicionada. O rosto chocado de Taiven não tinha preço. O que você está esperando? O simulacro perguntou ao grupo. Um dos Ibazans tentou se aproximar deles, levantando uma nuvem de poeira com um feitiço errado e usando-o como disfarce para sua abordagem. Ele recebeu uma lança de força no rosto por seu problema. Esta posição está perdida. Por que você não se reagrupou em outro lugar? Não podemos deixá-los. Taiven protestou, apontando para os 3 soldados feridos ao lado dela. Eu disse para vocês nos deixarem aqui, disse um dos soldados feridos. Apenas vá. Vamos atrasá-los para ganhar algum tempo. Não vamos deixar ninguém para trás. Taiven insistiu. Os outros 2 soldados saudáveis não disseram nada, mas o simulacro pôde ver em seus rostos que eles também não queriam deixar os soldados feridos para trás. Eles provavelmente eram amigos. Que tal isso? Você vai e leva essas pessoas para um lugar seguro, e eu manterei os Ibazans afastados. O simulacro ofereceu. Zorian. Taiven começou, parecendo um pouco irritado e um pouco preocupado. O simulacro não estava mais ouvindo-a, no entanto. Ele podia sentir os Ibazans se movendo em direção ao grupo novamente. Então ele conjurou 2 grandes discos cortantes acima das palmas das mãos e os lançou adiante na frente dele. A primeira onda de Ibazans literalmente desmoronou diante dos discos, gritando horrivelmente quando foram cortados sem esforço pelas 2 construções de feitiços. O comandante do grupo Ibazan tentou restaurar a ordem em sua unidade, gritando ordens e ameaças tão alto que toda a base devia tê-lo ouvido. Ele ficou em silêncio quando seu próprio guarda-costas bateu uma faca na órbita ocular, matando-o instantaneamente. Aparente traição, que na verdade foi o resultado de Zorian manipular o corpo do homem, não uma traição genuína, semeou ainda mais caos no grupo Ibazan, impedindo o ataque. O simulacro então voltou sua atenção para Taiven e seu grupo, apenas para encontrar os soldados, mas Taiven ainda estava presente. Deixe-me adivinhar, o simulacro suspirou. Você enviou o resto deles para a segurança, mas decidiu ficar para trás comigo? Eu te disse ela. Não estamos deixando ninguém para trás. Em retrospecto, ele realmente deveria ter deixado claro que era um simulacro desde o início. Ouça, ele começou. Na verdade eu sou, simulador idiota. A voz do original trovejou em sua mente. O que diabos você está fazendo aí embaixo? O resto dos soldados está de volta, mas você e Taiven não estão. Pare de brincar e gastar toda a nossa mana, caramba. Eu preciso disso para defender o portão. O simulacro estremeceu com o discurso furioso em sua cabeça. A interrupção o deixou confuso por um segundo, incapaz de lembrar o que estava fazendo logo antes do original entrar em contato com ele. Ele ficou ainda mais distraído quando outra rajada de feitiços irrompeu na direção deles, cerca da metade direcionada a ele e a outra metade a Taiven. Taiven bloqueou sua parte de projéteis com bastante facilidade,
E o simulacro estava prestes a fazer o mesmo por si mesmo quando sentiu que suas reservas de mana desapareciam rapidamente. Aparentemente, o original havia decidido estourar todas as suas reservas de mana em alguma coisa, deixando os dois indefesos por um tempo. Droga, original, o simulacro resmungou em silêncio. Então o voleio de feitiço atingiu, rasgando diretamente e soprando sua forma ectoplásmica em pedaços que desapareciam rapidamente. Quando seus restos esfarrapados começaram a se desfazer, ele lançou um último olhar para Taiven, que estava olhando para ele com um olhar absolutamente horrorizado no rosto. Só então ele se lembrou do que estava tentando lhe dizer antes que o original o contatasse. Seu último pensamento desvanecer era que ele realmente deveria ter deixado claro que ele era apenas um direito simulacro desde o início. No final, eles conseguiram extrair o quadro de estabilização do portão da base de Ibazan, seguro e intacto. As tentativas frenéticas das forças de Ibazan de detê-los haviam desaparecido depois de um tempo, os soldados sobreviventes recuando de volta para sua base e permitindo que se retirassem em paz. As forças reunidas por Alan e Zorian pagaram um preço muito alto por esse sucesso, no entanto, foram cortadas quase pela metade no final. Somente o tempo diria se os pesquisadores reunidos por fim descobririam algo útil sobre o quadro de estabilização de porta recuperado. Como suspeitavam, Quatashi apareceu pouco depois de terminar o retiro, depois de receber um pedido de ajuda em algum momento da luta. Zashi e Zorian estavam no limite por alguns dias depois disso, esperando que os Ibazans iniciassem uma invasão prematura de Soria, como fizeram naquele reinício em que Zorian levou Eldemar a atacar a mansão Yasku. Mas o que aconteceu foi que os restantes Ibazans começaram a se retirar completamente de Soria. A invasão, ao que parecia, estava sendo cancelada.